A promessa do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar a guerra na Ucrânia finalmente está se tornando realidade. Durante sua campanha eleitoral, Trump garantiu que encerraria o conflito entre Ucrânia e Rússia em apenas 24 horas. No entanto, desde que assumiu a presidência após seu antecessor, Joe Biden, não tomou nenhuma medida específica. Porém, recentemente, Trump deixou claro que garantirá a segurança da Ucrânia após a guerra, retirando quase 500 bilhões de dólares do país. Após esse anúncio, Trump deu o primeiro passo nas negociações de paz entre os dois países vizinhos. Na manhã do dia anterior, ele conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, e depois com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acendendo a primeira faísca para as negociações de paz. Mas afinal, sobre o que Trump conversou com Putin e Zelensky, vamos analisar juntos os detalhes dos últimos acontecimentos e os conflitos da guerra na Ucrânia. Em uma entrevista recente, Trump afirmou que, independentemente do desfecho da guerra, os Estados Unidos querem ser compensados pela ajuda concedida. Ele declarou que a Ucrânia pode chegar a um acordo, ou talvez não. Pode ser que um dia eles sejam russos, ou pode ser que nunca sejam. Mas nós temos todo esse dinheiro investido na Ucrânia, e eu digo que quero ele de volta, afirmou. Trump tem repetidamente prometido negociar um acordo de paz rápido para encerrar a guerra, que se aproxima de seu terceiro ano. Ele também afirmou que o conflito jamais teria ocorrido se ele estivesse no cargo. Em 2022, após sugerir que os Estados Unidos forneceriam apoio à Ucrânia após a guerra, Trump declarou que Kiev basicamente aceitou um acordo de financiamento de 500 bilhões de dólares. Eu disse que queria 500 bilhões de dólares, e eles essencialmente concordaram, afirmou Trump. A Ucrânia já indicou que está disposta a desenvolver uma parceria para a extração de recursos naturais com os Estados Unidos e outros aliados em troca de garantias de segurança, mas os detalhes desse possível acordo ainda não foram esclarecidos. Na entrevista, Trump também reiterou que os Estados Unidos estão oferecendo mais apoio à Ucrânia do que os países europeus, elevando a contribuição de Washington para mais de 300 bilhões de dólares. Desde o início da guerra em grande escala, em 2022, o Congresso dos Estados Unidos destinou mais de 170 bilhões de dólares à Ucrânia, incluindo mais de 60 bilhões apenas em assistência militar. O presidente Zelensky afirmou no mês passado que menos da metade dessa ajuda realmente chegou à Ucrânia. A União Europeia e seus Estados-membros forneceram 145 bilhões de dólares em auxílio financeiro, militar e humanitário ao longo do conflito. Embora a administração Trump tenha prometido negociar um acordo de paz em até 100 dias, poucos detalhes foram divulgados sobre o plano. O enviado especial de Trump para a paz, Keith Kellogg, que visitará a Ucrânia em 20 de fevereiro, está preparando várias opções de cessar-fogo que serão apresentadas à Casa Branca. Espera-se que Zelensky se encontre com o vice-presidente dos Estados Unidos Dave Banks na Conferência de Segurança de Munique nesta semana, e posteriormente, com Trump em Washington para discutir o conflito e uma possível solução. Além disso, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, viajará a Kiev esta semana para se reunir com autoridades ucranianas e discutir os depósitos minerais estratégicos do país. Trump declarou: "Vou enviar o secretário do Tesouro Scott Bessent à Ucrânia para se encontrar com o presidente Zelensky. Esta guerra precisa acabar e acabará em breve. Há perdas e destruição demais. Os Estados Unidos gastaram bilhões de dólares ao redor do mundo e receberam muito pouco em troca. Quando os Estados Unidos são fortes, o mundo está em paz." O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou recentemente que pretende se reunir com membros importantes da administração Trump na Ucrânia antes de partir para a Conferência de Segurança de Munique, mas não especificou com quem. "Estamos abertos a parcerias, mas nossos recursos não são algo que possamos simplesmente entregar aos nossos aliados mais próximos. A cooperação estratégica precisa ser mutuamente benéfica", disse Zelensky. Após o presidente ucraniano sinalizar positivamente as exigências de Trump, o líder norte-americano avançou com iniciativas em prol da paz. Após uma longa e muito produtiva ligação telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, na manhã de ontem, o presidente Donald Trump anunciou que as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia começariam imediatamente. A chamada telefônica,
O primeiro contato conhecido entre os dois líderes desde que Trump assumiu a presidência no mês passado ocorreu após o presidente deixar claro a seus assessores que desejava encerrar rapidamente o conflito na Ucrânia. Funcionários da administração Trump afirmaram que esperavam que a recente troca de prisioneiros fosse um sinal de novos esforços para pôr fim à guerra, que está prestes a entrar em seu terceiro ano. À medida que os dois líderes retomavam o diálogo após um longo período de silêncio entre a Casa Branca e o Kremlin, os contornos do plano de paz de Trump começaram a ganhar forma. Conversamos sobre a Ucrânia, o Oriente Médio, energia, inteligência artificial, a força do dólar e vários outros temas. Concordamos em trabalhar juntos de forma muito próxima, incluindo visitas mútuas aos nossos países. Além disso, decidimos que nossas equipes iniciarão imediatamente as negociações. Agora mesmo vou ligar para o presidente Zelensky para informar sobre nossa reunião, declarou Trump após a conversa. Tanto Washington quanto Moscou indicaram que os dois líderes adotaram um tom conciliador. O presidente Putin até usou a expressão senso comum, que foi um dos meus principais slogans de campanha. Ambos acreditamos fortemente nisso, afirmou Trump, sugerindo que Putin escolheu suas palavras cuidadosamente para se alinhar ao discurso do líder norte-americano. O Kremlin informou que a conversa entre Trump e Putin durou cerca de 90 minutos. Por semanas, Trump manifestou seu desejo de dialogar com Putin para tentar resolver o conflito na Ucrânia. Enquanto isso, autoridades dos Estados Unidos viajaram pela Europa e começaram a delinear estratégias sobre como a guerra poderia se desenrolar. Em uma conferência realizada em Bruxelas, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, declarou que a entrada da Ucrânia na OTAN não era uma possibilidade realista e que os Estados Unidos não priorizariam mais a segurança da Europa e da Ucrânia. A administração Trump, segundo ele, pretende focar na proteção das fronteiras americanas e na dissuasão de um conflito com a China. Por outro lado, seu antecessor, Joe Biden, não havia falado com o presidente russo nos últimos 3 anos, pois considerava que pouco poderia ser ganho em um diálogo com um líder que ele classificava como criminoso de guerra. O último presidente dos Estados Unidos a visitar a Rússia foi Barack Obama, durante a cúpula do G20 em 2013. Putin, por sua vez, esteve pela última vez nos Estados Unidos em 2015 para reuniões na ONU. Mais tarde, Trump indicou que um encontro presencial com Putin poderia ocorrer em breve na Arábia Saudita, mas destacou que nenhuma decisão oficial foi tomada. Acreditamos que provavelmente nos encontraremos na Arábia Saudita para a primeira reunião, disse Trump algumas horas após a ligação. Conhecemos bem o príncipe herdeiro, e acho que seria um ótimo local, acrescentou o presidente, mencionando que o líder saudita, Mohammed bin Salman, desempenharia um papel nas negociações. Trump afirmou que ainda não há uma data definida para esse encontro, mas que ele poderá ocorrer num futuro próximo. No entanto, o presidente dos Estados Unidos disse que ainda não se comprometeu a visitar a Ucrânia. Quando questionado sobre a presença de Zelensky na reunião com Putin, Trump deu a entender que o líder ucraniano não participaria do primeiro encontro. Provavelmente teremos a primeira reunião e depois veremos como proceder na segunda, respondeu. O empresário Steve Witkoff, que será um dos principais negociadores de Trump no conflito, apontou a libertação do americano Mark Fogel, detido injustamente na Rússia, como um sinal positivo para as relações entre os dois países. Isso pode indicar como será a relação de trabalho entre Trump e Putin no futuro e o impacto que isso terá no mundo, no conflito e em outros aspectos, disse Witkoff. Sei que eles tinham uma ótima relação e acho que isso continuará. Isso é algo realmente positivo para o mundo, acrescentou. Witkoff teria se reunido com Putin em Moscou no dia anterior, segundo fontes familiarizadas com o encontro. A tentativa do novo presidente dos Estados Unidos de restabelecer laços com a Rússia e cumprir sua promessa de campanha de encerrar rapidamente a guerra na Ucrânia despertou expectativas de que o conflito possa, enfim, chegar ao fim. O importante aqui é se a Ucrânia poderá cumprir os desejos dos Estados Unidos após o fim da guerra. Essa é a resposta para a pergunta: o que os Estados Unidos queriam da Ucrânia? O presidente Donald Trump afirmou que Washington quer acesso às terras raras e à riqueza mineral crítica da Ucrânia em troca de bilhões de dólares em ajuda militar a Kiev. A ideia já havia sido levantada anteriormente por senadores republicanos e pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que tentaram apelar à personalidade negociadora de Trump como uma forma de manter vivo o apoio de Washington a Kiev. Trump disse a jornalistas no Salão Oval:
no início desta semana. Queremos chegar a um acordo com a Ucrânia em que eles garantam o que lhes damos em termos de terras raras e outras coisas. Quero a segurança das terras raras, se eles estiverem dispostos a isso, afirmou. Além de ser um celeiro mundial como um importante fornecedor de trigo e outros produtos agrícolas, a Ucrânia também possui vastos depósitos de terras raras e minerais críticos. Elementos como lítio, gálio e neodímio são vitais para a produção de uma ampla gama de tecnologias, incluindo baterias de veículos elétricos, painéis solares e equipamentos militares de ponta. Por isso, os Estados Unidos e a China, assim como outros países, estão cada vez mais interessados nesses minerais. As declarações de Trump ocorrem em um momento em que a Ucrânia e seus vizinhos europeus aguardam ansiosamente os detalhes de um plano para encerrar a guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia há 3 anos com uma ofensiva em grande escala. No entanto, o presidente ofereceu poucos detalhes sobre como a paz poderia ser alcançada. Sua principal queixa foi que os países europeus não contribuíram tanto quanto os 175 bilhões de dólares em ajuda que fizeram dos Estados Unidos o maior doador para a Ucrânia. O presidente Trump também reiterou seu desejo de longa data de encerrar essa guerra absurda. Esse impulso gerou preocupações entre os apoiadores de Kiev de que Trump possa forçar um cessar-fogo favorável ao presidente russo, Vladimir Putin. Putin não está disposto a aceitar um cessar-fogo sem obter ganhos territoriais significativos e a promessa de que a Ucrânia nunca ingressará na OTAN. Zelensky já afirmou no passado que vê o conflito como uma guerra entre a Rússia e o Ocidente, e não apenas entre Rússia e Ucrânia, e por isso, tem pedido aos países ocidentais que forneçam mais armas. O presidente ucraniano também fez comentários positivos sobre trabalhar com Trump. Porém, alguns analistas dizem que ele não tinha outra opção e que agora parece haver um acordo sobre minerais de terras raras. Segundo o Instituto de Estudos Energéticos de Oxford, a China domina o mercado global de metais de terras raras, controlando 60% da extração mundial e até 90% da produção. Isso se deve, em parte, ao seu vasto projeto de infraestrutura da Iniciativa do Cinturão e Rota, que busca estabelecer laços com países ricos em recursos. Mas também porque a China tem disposição para processar essas substâncias ambientalmente prejudiciais em nome de países ocidentais, que até recentemente estavam satisfeitos por se livrarem desse encargo. A Ucrânia também é um ator importante, com 5% do fornecimento global de minerais, segundo a União Geológica Nacional. No entanto, a maioria desses minerais estratégicos está sob as frias trincheiras e campos minados no leste da Ucrânia, correndo o risco de cair nas mãos de Putin. Comentando sobre o interesse de Trump nos minerais de terras raras, Zelensky disse a jornalistas em Kiev que seu país está aberto ao investimento de empresas americanas. O gabinete de Zelensky saudou os comentários de Trump como parte do Plano da Vitória, que o presidente ucraniano apresentou a Trump no outono. No entanto, a declaração alertou que a Ucrânia e seus recursos precisam ser protegidos para evitar que a Rússia simplesmente os tome à força. O Plano da Vitória, proposto por Zelensky em outubro, sugeria um acordo exclusivo para que parceiros estratégicos, como os Estados Unidos, tivessem acesso aos depósitos de urânio, titânio, lítio e grafite da Ucrânia, que, segundo ele, valem trilhões de dólares. De acordo com Orizia Lutsevich, diretora do Fórum da Ucrânia no Chatham House, o fato de Trump parecer ter aceitado o plano demonstra o sucesso de Zelensky ao apelar ao instinto negociador do presidente. Zelensky sabe como Trump gosta de fechar acordos, e esse plano visava transformar a Ucrânia em um ativo, e não em um passivo. Mas ainda não conhecemos a estratégia de Trump. Sabemos algumas coisas, mas ele fala pouco e só sabemos o que ele diz, afirmou Lutsevich. Quando questionado sobre os comentários de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, evitou dar uma resposta direta. Ele disse aos jornalistas que se tratava apenas de uma oferta para comprar ajuda em vez de fornecê-la gratuitamente. Claro, é melhor não ajudar de forma alguma e assim contribuir para encerrar o conflito, afirmou Peskov. Enquanto muitos na Europa temem que Trump possa conceder uma vitória a Putin, os ucranianos parecem confiar mais no presidente dos Estados Unidos do que seus homólogos da União Europeia, de acordo com uma pesquisa realizada em dezembro pelo New Europe Center, uma organização não governamental ucraniana. Mais de 44% dos entrevistados disseram confiar em Trump, um número superior ao da maioria dos outros países europeus. Ainda não está claro como Trump lidaria com um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.
mas ambos os países teriam que fazer concessões na guerra. Donald Trump comentou sobre a Ucrânia. Damos a eles enormes quantias de dinheiro. Durante a campanha presidencial de 2024, Trump criticou os bilhões de dólares gastos pelo governo do ex-presidente Joe Biden para sustentar a Ucrânia e afirmou que se estivesse na mesa de negociações com Putin e Zelensky, a guerra entre os dois países teria terminado em 24 horas. Embora ainda não esteja claro quanta ajuda os Estados Unidos fornecerão a Kiev sob a presidência de Trump, autoridades informaram que as entregas de armas americanas à Ucrânia foram retomadas no fim de semana após uma breve pausa. O que você acha sobre esse tema? Deixe sua opinião nos comentários.